A percepção que as pessoas fazem do que elas chamam de Deus, ou fonte que tudo está muito correlacionado à base de dados que essas pessoas possuem. Por exemplo, algumas pessoas acham que um universo na qual ela se situa, um universo que elas não conseguem definir nem o que significa isso, elas acham que é ali que se situa Deus. Porém, qual universo ela se refere? Quem já tem um pouco mais de base de dados sabe que o universo não se restringe a um somente. Existem inúmeros universos locais, centenas de universos locais, só no nosso superuniverso, que também é mais uma estrutura. Então, muitas das vezes, nós também podemos considerar que existe um Deus ou uma fonte que tudo dentro do universo local, que por sua vez presta contas, digamos assim, ao eu superior, ao Deus ou uma fonte que tudo do superuniverso no qual esse universo local está inserido, que por sua vez presta contas aquilo que nós, ou poucos de nós, tem como informação a respeito do universo de Havana, que é um universo que contém tudo o que existe do lado de cá dessa experiência. Entendo, que eu ainda estou dizendo do lado de cá, porque o do lado de lá, o antes do portal Chantar, nós não iremos entrar nesse assunto tão cedo, até que nós possamos, digamos assim, contextualizar, explicar bem o que significa toda a criação e esse Deus ou essa fonte que tudo de que forma ela se situa e age. Isso é muito importante para que nós possamos adentrar em todo esse estudo daqui por diante. Bom, então, falar a respeito dessas estruturas é, de certa forma, o mesmo que as ciências atualmente fazem, das ciências teóricas. Não há realmente, cientificamente falando, pelo menos oficialmente, como explicar a imaterialidade e toda a sua estrutura. Que no livro de Urântia, o início dessa criação, dessa estrutura, eles chamam de universo morontial. Então, como eu vinha dizendo, falar a respeito delas é o mesmo que alguns teóricos, físicos teóricos principalmente, fazem também com relação à ciência. Eles teorizam, vamos dizer até que viajam também um pouco na maionese, se a gente assim pode se expressar, alguns deles, para tentar desenvolver algo que explique, independente dos nossos avanços científicos e tecnológicos que comprovem isso. Porém, se alguns assim não fizessem, nós, a nível científico, procuraríamos o quê? Então, na maioria das vezes, para não dizer de forma absoluta, a teoria e a viagem da maionese é o que dá norte para o que a nossa ciência e os avanços tecnológicos busquem pela comprovação dessas teorias. E basicamente a ciência funciona assim. E é o que nós aqui, considerados místicos, meio loucos, ou teoristas da conspiração, fazemos também de certa forma. A gente tenta pegar o que nós recebemos de informação, seja de forma literal, literatura, seja através
de informações mediúnicas, né? Viajar também um pouquinho na maionese e tentar colocar algo que possa fazer um pouco de sentido na nossa busca, tá? Pelo entendimento dessa estrutura, né? Pelo menos assim é que eu penso, né? Então, a gente tem que ter em mente, né, que o início da criação, a proposta, desde o início, como eu vou explicar no vídeo mais à frente, né, foi sempre tentar trazer, né, para as dimensões inferiores, mesmo na imaterialidade, tá, o projeto inicial das dimensões superiores. Vejam bem, você pegar uma ideia desenvolvida dentro de uma situação energética específica e tentar pegar essa ideia e transferi-la para um outro ambiente, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, envolve-se fazer ajustes nesse projeto de forma que ele possa funcionar dentro de situações ou de estruturas agora existenciais, né, que têm as suas leis físicas ou totalmente diferentes ou sutilmente modificadas. Então, obviamente, a gente passa a imaginar que esses projetos, se fossem transferidos de forma, digamos, abrangente, né, de forma total, eles não funcionariam, tá? E assim, a proposta sempre foi essa: você tem o projeto inicial, que vai ser explicado mais à frente, tá? De como ele foi feito, de quem são os responsáveis, e depois a necessidade de, conforme você vai avançando, né, no decaimento dessa energia morontial, você poder pegar esses projetos lá de cima e vir transferindo. A grande questão foi quando se descobriu, tá, o universo atômico, o universo material. Até antes disso, as consciências, as supramônadas, as mônadas, o eu sou, eles só se preocupavam em se fractalizar, pulando de dimensão para dimensão, ainda no universo imaterial. Porém, quando se chegou no limite, no limítrofe entre o imaterial e o universo atômico, quando no decaimento se chegou a uma estrutura atômica, tá? Porque isso antes não se conhecia, verificou-se que para adentrar nesse universo material precisaria de trajes específicos. Não havia mais possibilidade de somente a fractalização conseguir entrar numa faixa vibracional tão distinta, né, do que essas estruturas estavam destinadas a se manifestar. Então, precisou-se de trajes especiais que nós demos o nome de unidades biológicas, sejam humanas ou sejam de qualquer outra espécie, que depois se denominou de raças, né? Mas, a princípio, foi isso, tá? E era um complicador, porque conforme as almas iam entrando dentro dessas vestimentas e durante o decaimento atômico, tá? Porque o átomo, ele tem faixas frequenciais também. Por isso que nós demos a denominação de dimensões também no universo material, que, por convenção, estipulou-se a 9ª dimensão material como a dimensão de transferência, tá, da alma para a unidade biológica a partir da 8ª. Então, com o decaimento da velocidade da vibração atômica, essa problemática da alma se tornou mais evidente quanto mais fundo ela penetrava na dimensão.
porque, de acordo com informações, tá, o sinal que se tinha com as partes superiores, principalmente com o eu sou, ele ficava disforme. E conforme fosse aprofundando até a nossa, por exemplo, a nossa dimensão erroneamente denominada de 3D, a situação piorava. Conforme informações, como eu ia dizer, né, se perde aproximadamente 65% do sinal trocado de informações com a nossa parte superior, o que dificulta, né, o que basicamente colocaria em xeque, né, todo o projeto, toda a transferência dessas informações. E essa condição, ela afetou no início do projeto, tá? Então nós estamos falando no início de tudo, tá? Não estamos falando do momento agora. Mas no início desse projeto, essa situação e essa condição, tá? Que não havia sido percebido logo de imediato, afetou zilhões de almas, tá? E também milhões, né, digamos assim, uma grande quantidade de filhos paradisíacos novatos, principalmente, né? E toda a sua descendência, né? Porque esses filhos paradisíacos, eles também se fractalizaram. Então, existiram filhos paradisíacos derivados de filhos paradisíacos, principalmente dos novatos, tá? Em que a falta de experiência pregressa dificultou mais ainda a atuação e a saída deles do próprio projeto do qual eles participavam, né? Dito isto, pessoal, o objetivo dessas informações, de nós entendermos como o universo imaterial, que pouca gente aborda, né, basicamente, vai fazer com que, no decorrer dessas informações e do desenvolvimento percepcional de vocês, nós possamos sair da condição de vítimas para a condição de exploradores, tá, de todo esse projeto, né? Que, né, na nossa, digamos, na nossa caminhada como desbravadores do desconhecido, acabamos nos deparando, né, com situações obviamente não previstas que nos fizeram perder o contato, né, ou o caminho que vinha sendo, né, traçado pelo projeto desde a sua origem, tá? Em que nós, a partir de agora, poderemos, arregaçando as mangas, tentar corrigir, né, ou restabelecer as comunicações novamente com as nossas bases operacionais, né, que seriam, né, a grosso modo, o nosso eu sou e as nossas mônadas, né? Bom, vamos então falar sobre o que eu tenho de informações a respeito da estrutura denominada supramônada, né? Estrutura essa que, no nosso entendimento, é o start, né? O pontapé inicial de toda a aventura na qual nós participamos hoje, tá? Nesse vídeo, né, eu também vou aproveitar para colocar em destaque neles outros vídeos que estão no canal de membros, referentes também a esse assunto, caso vocês necessitem, né, ou tenham interesse em dar uma pesquisada, tá? Já deixando claro que esse tema agora ele será desenvolvido no canal de membros. Essa primeira parte aqui do vídeo, tá, eu colocarei no canal aberto para que as pessoas que estiverem interessadas em começar a aprender a respeito da sua origem imaterial, né, possam participar, né, do canal de membros, inclusive dando apoio, né, para esse trabalho que será desenvolvido a partir de agora.
como eu mencionei já nos 2 ou 3 vídeos anteriores, né? Acho que foram os 2 vídeos anteriores, eu evitarei tocar, tá, em assuntos relativos aos problemas, tá, com relação ao que nós passamos no universo material, seja do ponto de vista terrestre, ou seja do ponto de vista das sociedades estelares. Porque, no meu modo de ver, já há muitas pessoas tocando nesses assuntos e eu seria mais um, né? Então, também percebi que há uma carência, praticamente inexiste qualquer pessoa que se interesse por esse tema, né? Que eu acho agora importantíssimo, fundamental, que é o tema que realmente pode libertar a mente de vocês, tá? Do mental concreto dentro do universo material e tentar abrir algumas brechas ou até um portal, tá, na mente de vocês, para que vocês consigam enxergar melhor o que é o universo imaterial e para lá se dirigirem com maior facilidade assim que as condições, digamos assim, estruturais dentro dos próximos acontecimentos assim permitirem, tá? Então, vamos prosseguir então, né, com o vídeo As Supramônadas.